sou a Eliana Moraes, da comunidade Costurar com Propósito. E o que eu venho na nossa primeira aula sobre espiritualidade falar com vocês? Que a principal regra da nossa comunidade é que aqui todo mundo tem voz. Então você pode deixar a sua opinião sobre espiritualidade aqui nos comentários. Nós vamos interagir, vamos conversar nas nossas reuniões online, nas nossas imersões a respeito de espiritualidade também e o quanto ela é importante na nossa trajetória profissional. Porque não adianta você saber costurar, você aprender a costurar e esperar que a sua vida mude porque você sabe costurar. Não, tem muitos fatores envolvidos, é muita coisa ligada. E o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental e espiritual também estão relacionados ao nosso profissional, ao nosso financeiro. Então, para a nossa primeira aula de saúde espiritual, vamos conversar sobre o que é a espiritualidade de fato, como é a espiritualidade para corajosos. Esse é o tema da nossa primeira aula aqui na comunidade Atelizinha Costurar com Propósito. Antes, assista esse videozinho sobre espiritualidade, ele é rapidinho e vai te ajudar muito a entender qual é o princípio do que nós vamos conversar hoje. Espiritualidade para corajosos. Por que falar sobre espiritualidade para corajosos? Porque não é todo mundo que consegue entender o que é espiritualidade de fato. E tem muita gente que ganha dinheiro com espiritualidade para idiotas. É isso mesmo. Tem muita gente, muito guru espiritual que fala
um monte de ladainha que não vai te levar a lugar nenhum, que não te fará se sentir melhor, e mesmo assim ganha muito dinheiro porque consegue convencer. Não estou dizendo que vocês são idiotas, que nós somos idiotas, jamais. Mas existe uma espiritualidade para corajosos, porque ela vai muito além do eu, da superação do eu. Pode ver que muito guru espiritual fala o que sobre espiritualidade? Que ela é um retorno para o seu eu, é conhecer o seu eu profundamente. Quem já ouviu falar disso? Você já ouviu, não ouviu? Muito guru espiritual falando que a espiritualidade é conhecer o seu eu profundamente, é se libertar das travas de religião, das travas mentais, físicas, e ser apenas você com você mesmo, a divindade do eu. E isso, minha gente, convence muita gente, mas no final todo mundo continua sentindo o mesmo vazio, continua na busca pelo porquê eu estou aqui, qual é a minha importância nesse mundo. Essas respostas não são esclarecidas através da superação do eu. Serão esclarecidas, sim, através da espiritualidade para corajosos. E aí vamos entender um pouquinho o que é espiritualidade. É um tempo cheio de significados. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida e a procura de um sentido com conexão com algo maior. O que seria esse algo maior? Eu chamo de Deus. Eu não sei como você chama. E eu quero dizer que você tem toda a liberdade dentro da nossa comunidade de dizer da forma que você acredita, da forma que você se conecta com o seu superior. Mas o importante aqui é entender que a espiritualidade está ligada à existência de uma superioridade, de um poder. E aí, mesmo que você seja ateu, ateia, você acredita em uma superioridade. Mesmo que você não acredite em Deus, você acredita, eu tenho certeza que existe um poder maior que nos conecta ao mundo, ao universo, a que nos leva para frente. E aí eu trouxe um trecho aqui que é de um livro que também se chama Espiritualidade para Corajosos. O autor desse livro é o Luiz Felipe Pond. Ele tem vários livros refletindo sobre amor para corajosos, espiritualidade para corajosos. E aqui tem um trecho falando, e ele é ateu. Se você ler o livro, vai perceber como a espiritualidade para corajosos refere-se aos fatos de que sim, existe um poder maior. Por mais que você não acredite em Deus, você precisa acreditar que existe um poder maior, sim. A felicidade do eu nunca é a felicidade espiritual, porque sua condição é a ansiedade contínua de querer fazer do mundo uma máquina de realização de suas pequenas fantasias diárias. Por isso é que a espiritualidade vai muito além do eu, de entrar dentro de mim e me conhecer. Porque quando a gente se refere a nós mesmos, eu quero, eu posso, eu vou, nós estamos apenas concentrados em nós e queremos que o universo todo concorde com a nossa opinião, que o universo todo nos presenteie todos os dias com as nossas vontades, com os nossos sonhos. E aí o que acontece? Fica aquele vazio existencial, porque você está ali só no seu eu, só no seu interior. Mas a sensação de espiritual, da espiritualidade sempre quer mais.
Ser espiritual é ser humano. Será realmente possível ser humano? O que é ser humano para você? Ser humano não tem uma relação com a coletividade para você? Você ainda está concentrado no eu? Então vamos superar o nosso eu e vamos começar a olhar para todos os humanos. A espiritualidade da graça é a mesma do amor cristão. Você entende que está relacionado ao amor? E o amor, ele tem sim eu. Não há possibilidade de amar o próximo se eu não amar a mim mesma. Não tem o mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o próximo? É impossível. Então existe sim um eu na espiritualidade, mas de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Da perspectiva do que o que eu posso oferecer ao universo, à humanidade. Por isso, Cristo afirma que só se salva quem perde a vida, no sentido de que estamos voltados para nós mesmos, somos cegos para a graça à nossa volta. Então o que ele quer dizer aqui não é para você perder a sua vida de maneira nenhuma. Ele está dizendo que só alcança a espiritualidade quem perde a vida no sentido do eu quero. E sim no sentido de quem enxerga a graça à nossa volta, enxerga o quanto nós somos importantes para o coletivo. A nossa espiritualidade ela só consegue se alcançar quando entendemos que somos parte de um coletivo. É possível viver sem espiritualidade? Não. Não, porque nós vivemos buscando o sentido da vida e o sentido definitivo das coisas que acontecem conosco. A gente sempre se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu destino? Qual é o meu futuro? O que eu vou ser quando crescer? O que eu vou realizar? O que eu vou conquistar? Nós estamos sempre perguntando, e para isso existem numerosos mapas astrais, numerologia, zodíaco e tantos mais que estão aí para nos falar o futuro. E é errado ir em busca disso? Eu sinceramente não sei. Acredito muito, minha opinião pessoal, que você tem que fazer sim o que você quer fazer, desde que aquilo não se torne dono de você. Como assim, Eliana? No meu mapa astral, lá no meu zodíaco, falou que eu não devo sair de casa porque eu terei uma má sorte hoje, no dia de hoje. Eu vou deixar de sair de casa, eu vou deixar de realizar as coisas que eu tenho que realizar porque eu li que disse que no meu signo disse que não é para fazer. Não, senão ele está sendo dono da minha vida. Ele está sendo dono do meu pensamento e não é isso. O que é a espiritualidade? Não é assim que se alcança a espiritualidade. Você quer saber, você quer ter um propósito na sua vida e você quer encontrar esse propósito, isso é espiritualidade, é você conseguir alcançar este propósito, conseguir alcançar o entendimento do que é este propósito e de como você vai conseguir alcançá-lo. Isso é a espiritualidade. Vai muito além de religião, sim, vai. A religião, ela te proporciona caminhos para te levar àquele propósito. Então, se você está em uma religião, não tenha dúvidas de que ela é certa ou errada. Não fique pulando de galho em galho,
Porque você está no lugar certo, você só precisa percorrer o seu caminho espiritual. E aí sim, o seu caminho espiritual é percorrido apenas por você. Ninguém pode te dizer o que é certo, o que é errado, por onde ir, como pensar, como agir. Você vai ter na sua vida muitas orientações, sim, de pessoas que já percorreram aquele caminho, de pessoas que são iluminadas, que são espiritualizadas, porque esse é o ideal da espiritualidade. Esses questionamentos nos abrem para o amor desinteressado de Deus por tudo, começando com a origem do próprio ser. Você pode ver aqui que é impossível não colocar Deus na espiritualidade. Isso falando como uma cristã, que acredita sim em Deus, no Criador. Mas se você se conectar com a natureza, você percebe que existe uma energia maior, que existe um Criador. Você pode não chamar de Deus, mas existe um Criador. E você vai se direcionar a Ele quando você conseguir se conectar com o seu desinteresse. Sabe aquele? O que eu vou ganhar com isso? Quando não existir mais essa pergunta, você está no caminho certo da espiritualidade. Quando você buscar ajudar as pessoas sem nenhum interesse, sem nenhum propósito próprio. Olha aqui o propósito próprio, o eu. Quando o eu sair de dentro de você e entrar no nós, o que nós, humanidade, temos a ganhar com a minha atitude, com a minha fala, com o meu comportamento, aí sim você está se conectando com a sua espiritualidade. E é por esse caminho que nós vamos percorrer nessa nossa saúde espiritual. A importância de tirarmos o eu de dentro. O que eu tenho que ganhar com isso? Eu não tenho que ganhar nada. Eu tenho que fazer pelo bem do próximo. Eu tenho que fazer pelo bem da humanidade, pelo bem do planeta, pelo bem da natureza. Totalmente desinteressado do que eu vou ter de retorno com isso. É neste caminho que nós vamos percorrer a nossa espiritualidade. Então, se você entrou aqui preocupado sobre religião, sobre eu falar de religião, pode ficar despreocupado a partir de agora. Eu vou falar de religião? Sim, eu vou falar de religião. Mas o que sobre religião? Você não está na igreja errada. Não existe religião certa e religião errada. Porque todas elas vão te levar para o mesmo caminho. Todas elas vão chegar no mesmo ponto, que é o ponto do Criador, do desinteresse, da superação do eu. Então nós vamos falar sim de religião? Vamos. Mas nesse sentido, eu não vou dizer quem está certo, quem está errado, porque quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? O que eu posso te dizer é que se você está bem, se você está feliz, se você está percorrendo este caminho do desinteresse, da superação do eu, dentro da sua religião, dentro daquilo que você acredita, você está no caminho certo. É isso aí, continue. Este caminho é difícil de ser percorrido, é muito difícil. É muito difícil alcançar a espiritualidade plena, sim, mas é possível. E aqui na nossa comunidade você terá um apoio gigantesco para realizar este caminho com sucesso. Então vamos lá. Teologia da prosperidade. Espiritualidade é sobre vínculos, vínculos, união entre as partes que
que constituem a nossa vida. A espiritualidade está relacionada com a sua família, com a sua comunidade. E a gente precisa sim vincular tudo isso, e por isso essa comunidade veio, porque ela vai trabalhar com você o seu lado profissional, a sua realização pessoal, juntamente com todas as suas saúdes, porque está tudo conectado, está tudo ligado, é tudo um só, é uma integração, a união entre homens. Jesus um com o Pai, nós um com Ele. E aí, se você não acredita em Deus, se você não acredita em Jesus, não descarte totalmente eles. Eles têm tanto a ensinar, mesmo para os ateus. Jesus teve uma vida tão bonita, tão exemplar. Por que descartá-lo só porque você não acredita nele como uma entidade celestial? Porque você não quer seguir ele como seu guru espiritual. Não descarte totalmente eles, porque o que eles têm para te falar sobre espiritualidade tem muita profundidade, vale muito a pena. Então, não pare por aqui, não deixe de assistir as nossas aulas sobre saúde espiritual, porque mesmo falando, mesmo conectando a religião, o Deus Criador, Jesus como exemplo de espiritualidade, você vai conseguir entender a conexão disso através das palavras deles. Você vai conseguir encontrar o seu caminho sem ter nenhum desvio relacionado a eles. Porque falar de Deus para muitas pessoas hoje em dia, eu não quero. Você fala Deus, não, eu não quero Deus, eu não quero saber de conversa sobre Deus. Mas Ele tem tanto para nos ensinar como pessoas. Se você trocar Deus pela natureza, ela tem tanto para nos falar, e é a mesma linguagem, é o mesmo significado, é o mesmo poder. Compreendem? Onde eu quero chegar com isso? Com essa integração, com esse Jesus é um com o Pai, nós somos um com Ele, todos somos um. É a excelência, a teologia da prosperidade, a exemplo da natureza que permanece poderosa, bela, transcende os limites humanos. A natureza, nós vamos falar muito sobre a natureza, os ensinamentos que a natureza tem conosco. E aqui eu vou usar uma outra frase também do Luiz Felipe Ponge, que, como ele é ateu, ele colocou aqui a opinião dele sobre espiritualidade para corajosos e disse assim: o ateu entende a espiritualidade racionalmente. Todos somos irmãos e por isso devemos nos amar, superando uma vida centrada em si mesmo como foco do processo. Ou seja, a superação do eu. Nós somos irmãos, nós temos que nos amar, nos apoiar, nos ajudar. Entende que aqui ele não está falando, ele é ateu, ele não vai falar sobre Deus. Mas é o mesmo linguajar, é o mesmo significado do que Deus quer falar com os cristãos. Ele é racional, ele está falando de ciência. Que nós fomos criados pelo átomo, somos matéria. E mesmo assim, precisamos viver como irmãos. Precisamos nos ajudar, precisamos descentralizar, tirar o eu e colocar o nós. E o silêncio, aqui é a consciência da divindade. Tem muita gente que defende a tese que nós somos divinos.
E não estão errados, porque nós somos criados por Deus. Ele é o nosso Pai. Quando nós temos as características dos nossos pais biologicamente, temos os traços biológicos do nosso pai e da nossa mãe, não é? Então, por que com Deus seria diferente? Ele também está ligado a nós. Ele nos criou. Então, isso significa que nós temos divindade dentro. E nós vamos alcançar a espiritualidade plena quando fizermos essa divindade vir à tona. Como fazer essa divindade vir à tona é que a questão, é que a nossa busca eterna. Como nos tornarmos divinos, 100% divinos, é a nossa missão nessa terra. Nossa missão de vida, é para isso que nós fomos criados. E aí nós temos aqui 3 passos que nos levam a essa consciência da divindade, de que nós somos filhos do Criador. Somos mais do que criaturas, somos herdeiros do Criador. Somos herdeiros da divindade. E o silêncio e a solidão fazem parte dessa consciência. São sinônimos, o silêncio e a solidão são sinônimos na vida espiritual. É a possibilidade de olhar dentro de si mesmo, sem nenhuma voz que impeça o autoconhecimento, para além de qualquer projeto de felicidade. É você olhar para si, sem pensar no que você quer para ser feliz, no quanto você precisa de outra pessoa para ser feliz. Você precisa só estar conectado a você, amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o próximo se eu não me amo? E se eu me amo, eu consigo ficar sozinha, porque o outro agrega. O outro não me acrescenta. Ele não é mais nem é menos. Ele é igual. E a solidão, muita gente tem muito medo da solidão, fala, Deus me livre de solidão. Por que Deus me livre de solidão? A solidão é tão boa, silêncio. E aí nós vamos trabalhar isso aqui também na comunidade, o ficar em silêncio, o gostar de estar sozinho, o prazer, porque existe sim prazer em ficar sozinho, ficar em silêncio. E nós vamos trabalhar muito esse ponto aqui na nossa saúde espiritual e na nossa saúde mental também. E a humildade e doçura são irmãs, sendo que a humildade vem primeiro. Jesus é um exemplo de humildade, né? Quem conhece a história de Jesus como homem, a primeira coisa que nota nele é a humildade em toda a sua vida pública. Tudo que é escrito sobre Jesus, mesmo que não seja na Bíblia, você vai encontrar várias leituras sobre Jesus que vão falar do quanto ele foi um homem humilde, quanto ele foi um homem doce. E aí você vai conseguir compreender a extensão da divindade dele através desses 2 aspectos. Aliás, de todos os aspectos aqui, né? Porque Jesus também amava o silêncio, ficava muitas vezes em silêncio e também amava a solidão. E muitos trechos falam sobre a solidão de Jesus. Então, vamos falar muito sobre Jesus aqui no nosso espiritual, mas focando no Jesus humano, no exemplo de Jesus como homem. Porque nós somos seres humanos e queremos nos espelhar em seres humanos. E por isso Jesus foi um ser humano, para ser um exemplo de humildade, um exemplo de doçura, amor e liberdade. O que tem de consciência da divindade no amor?
e na liberdade. Só quem ama é livre, porque só quem ama sai de si mesmo e olha para o mundo à sua volta. É a partir do amor próprio que nós podemos amar a todos, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o meu próximo se eu não me amar. Então, o primeiro passo da consciência da divindade é se amar, é se respeitar e a partir daí amar o próximo, se doar ao próximo, unir-se ao próximo, ser um. Isso vai tornar a sua espiritualidade elevada, vai te fazer crescer espiritualmente. É através do amor e da liberdade, porque não existe espírito livre se houver prisão. Sabe, aquele ciúmes doentio que só faz mal para todo mundo, para você, para o outro, para todos que estão ao seu redor. Então, isso também vamos trabalhar detalhadamente aqui na comunidade, sobre o amor e a liberdade. O amar despretensiosamente. O amar por amar, sem ter nenhuma vantagem. Sem que eu esteja em foco. O que eu desejo esteja em foco. Essa é a liberdade do amor. E isso, todos esses tópicos, nós vamos voltar a falar sobre eles exclusivamente a partir de algumas semanas. Toda semana vamos falar sobre a espiritualidade, sobre a nossa saúde espiritual. E aí retornaremos com calma, falando mais, explicando melhor cada tema, para que você tenha uma dimensão da grandiosidade da espiritualidade, do caminho que você vai percorrer para ter sim uma saúde espiritual adequada. E vamos aqui para uma outra reflexão. Sem a graça de Deus somos nada. Considerando que Deus é o nosso Criador, o que é a criatura sem o seu Criador? Então aqui, se você não gosta de falar sobre Deus, coloque como Criador. Somos o poder que rege o universo. Sem Ele nós não somos nada. E olha a grandeza disso, quando você entende que Ele é o seu Criador, que Ele é o seu Pai, e que você é herdeiro dessa divindade, dessa espiritualidade máxima, da verdadeira espiritualidade. A revolta contra este fato nos cega para a realidade de sermos um presente para nós mesmos. É difícil para você hoje aceitar que você é um presente do universo, um presente de Deus para você mesmo, para os seus irmãos, para os seres humanos que vão passar pela sua vida. Se isso te revolta, se hoje você está no momento em que você não quer ouvir falar sobre Deus, que você não entende, não se vê como um presente do universo, então você está doente mental, espiritualmente. Você precisa de saúde espiritual. Você precisa tratar a sua saúde espiritual, assim como nós tratamos todas as nossas doenças, né? Porque a saúde, se nós estamos doentes, nós precisamos tratar aquela doença para voltarmos a ter saúde.
Então, se você está num período revoltado com a vida, revoltado com o Criador, revoltado com Deus, revoltado com o mundo, essa é a hora de se tratar, de cuidar da sua saúde. E essa comunidade está aqui para te ajudar, para te mostrar o caminho da cura. Então continue comigo, porque aqui eu vou falar muito e eu estou aberta a você para entender os seus questionamentos. Enquanto ser humano, nós somos seres humanos, nós fazemos questionamentos o tempo todo, principalmente sobre a nossa vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Nossa comunidade, Costurar com Propósito, entrou na sua vida para te ajudar, para iluminar a sua vida espiritual, assim como todas as outras saúdes, as suas 7 saúdes. Nós vamos tratar de cada uma com todo cuidado, com toda atenção, com todo amor que todas elas merecem. Você está assistindo esse vídeo, parar de se queixar. Vamos parar. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de se queixar. Fazer atividade física é difícil para algumas pessoas, outras pessoas amam, né? Amam fazer, mas a maioria tem muita dificuldade. E quando vai fazer algum tipo de exercício físico, se queixa o tempo todo. Pare de se queixar. Fique em silêncio. Quando vir a reclamação, deixa ela vir, deixa ela fluir e deixa ela ir embora. Fale, não adianta reclamar, porque eu vou continuar. Então, para de se queixar de tudo. Ó céus, ó vida, ó azar. Isso atrai energia ruim para você. Então, primeiro exercício de hoje. Hoje, excepcionalmente hoje, você não vai se queixar. Nenhuma. Quando vier a queixa na sua cabeça, você vai segurar antes que ela saia pela sua boca. Vai anotar no seu caderno, separe o caderno aí, Comunidade Costurar com Propósito, Saúde Espiritual, exercício, não me queixar. E aí no final do dia você vai dizer consegui ou não consegui, como foi a sensação, como estou me sentindo. No dia de hoje, seja grato, infinitamente grato, agradeça. Se alguém fizer alguma coisa para você, diga obrigado, obrigada. Gratidão. Não deixe passar sem que você agradeça. Se você tem dificuldade para dizer obrigada, exercite nas pequenas coisas. Diga obrigada para sua filha, para o seu marido, para os seus pais, para os seus irmãos, para as pessoas que estão ali dentro da sua casa. Sempre que eles fizerem alguma coisa para você, diga obrigada. Trabalhe isso também no dia de hoje e no final do dia escreva no seu caderno como você se sentiu ao agradecer, ao ser grato nas pequenas coisas do seu dia a dia. E me mande também aqui nos comentários amanhã qual foi a sua reflexão do dia de hoje, para que eu possa ir te acompanhando conforme você está participando aqui da comunidade. Observe a natureza. Nós vamos falar muito sobre natureza aqui na nossa comunidade, porque a natureza contribui muito para a nossa saúde, para todas as nossas 7 saúdes. E você vai ter um outro olhar sobre ela quando chegarmos ao final desse ciclo das 7 saúdes. Você vai entender bem
Então observa, já vai começando a observar, vai começando a olhar uma árvore, um passarinho, porque você vai começar a ter um novo olhar sobre eles. Espalhe o amor. O amor é o mais difícil de todos esses exercícios aqui. Espalhar o amor. E como você pode fazer isso? No seu dia a dia, na sua rotina diária. Você pode fazer algo que alguém que você gosta de, que alguém que você goste, gosta de comer. Isso é espalhar o amor. Quando você disser obrigado, dê um abraço, dê um beijo. Se você tem dificuldade ainda para fazer isso, dê um tapinha nas costas. Vai mostrando esses pequenos sinais de amor. E vai me dizendo como você está sentindo a fazer. Não dê um passo maior do que a sua perna. Se você tem dificuldade para expressar o seu amor, vá aos poucos. Seja gentil em algum momento que você não seja. Normalmente você não é gentil com uma pessoa. Seja gentil com ela. E aí você já começa a espalhar. Sem perceber, você já começa a espalhar o amor. Quando você para de falar eu, você já está espalhando o amor. Quando você começa a pensar no outro, sem procurar o que eu vou ganhar com isso, sem procurar o que eu quero com isso, o que eu quero com essa gentileza, o que eu quero com essa ação, você já está espalhando o amor. Isso são detalhes que fazem toda a diferença. Então, vamos lá no nosso caderninho, Comunidade Costurar com Propósito, Saúde Espiritual, exercício de hoje, coloca a data, não esquece de colocar o ano também, 2021, para que você possa futuramente olhar aquele caderno e ver como você evoluiu, como você começou na comunidade e como você estará daqui a algum tempo partilhando desse conteúdo comigo, a sua evolução. Então anote a data para que você possa ver a sua evolução. E por hoje nós terminamos a nossa aula, né? O nosso curso, nosso primeiro passo para uma saúde espiritual. E eu desejo de todo o meu coração que você faça esses exercícios e que você perceba que pequenas atitudes, um passinho de cada vez, vai melhorar a sua saúde espiritual. Você vai ver que você está se tratando dessa doença e você vai melhorar a cada dia, a cada passo. Não vai embora, porque tem hoje ainda a aula de costura na prática. A gente já vai tratando a saúde, já vai dando os passinhos necessários para a nossa profissão costurar com propósito, para você perceber que a costura vai mudar a sua vida, assim como ela mudou a minha vida. Basta que você trabalhe todos os elementos da sua vida, para que todos estejam em sintonia com o sucesso, em sintonia com a prosperidade. Acredite em você, eu acredito. E vamos seguir juntos neste propósito.